Você conhece aquela sensação quando você verifica sua conta bancária e, em vez de fechar o aplicativo em pânico, você realmente sorri? Como quando você para de calcular se pode comprar aquele café ou se fazer compras significa comer miojo pelo resto da semana. Há um número específico onde essa mudança acontece, e não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria dos gurus financeiros dirá que você precisa de US$ 1 milhão para se sentir rico, ou que 6 dígitos é o número mágico. Mas aqui está o que eles estão perdendo. Existe um marco muito menor que transforma completamente sua relação com o dinheiro. E uma vez que você atinge isso, tudo muda. Esse número é R$ 20 mil. Meu nome é Nick, e eu passo tempo demais pensando sobre dinheiro, psicologia financeira e por que algumas pessoas parecem construir riqueza sem esforço, enquanto outras ficam presas nos mesmos padrões financeiros por décadas. Se você é alguém que quer entender a verdadeira mecânica por trás da construção de riqueza, em vez de apenas esperar que as coisas melhorem magicamente, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e dar um like neste vídeo se ele ajudar você a ver o dinheiro de forma diferente. Agora, antes de mergulharmos em por que US$ 20 mil é o verdadeiro divisor de águas, deixe-me te perguntar algo. Quando você pensa em construir riqueza, o que vem à sua mente? Talvez você imagine algum herdeiro de fundo fiduciário que nunca precisou se preocupar com dinheiro. Ou talvez você pense em alguém que trabalhou duro por anos, acumulando riqueza lentamente, US$ 1 de cada vez. A verdade é que a construção de riqueza não funciona da maneira que a maioria das pessoas pensa. Aqui está o que realmente acontece. Existem certos limites financeiros que agem como barreiras invisíveis. Uma vez que você os ultrapassa, as regras do jogo mudam completamente. US$ 20 mil é o primeiro grande limite que separa aqueles que construirão uma riqueza significativa daqueles que passarão a vida inteira vivendo de salário em salário. E a parte louca é que a maioria das pessoas nem sabe que esse limite existe. Pense assim. Se você já tentou empurrar uma pedra pesada morro acima, sabe que começar é a parte mais difícil. Você está se esforçando, suando, fazendo muito pouco progresso e se perguntando se isso é realmente possível. Mas uma vez que você ganha impulso suficiente, algo mágico acontece. A rocha começa a se mover mais rápido e, eventualmente, quando você chega ao topo, ela desce pelo outro lado quase sem esforço. 20 mil Hakuro é o ponto de virada onde sua rocha financeira finalmente atinge o cume da colina. Tudo antes desse ponto parece que você está empurrando ladeira acima contra a gravidade. Tudo depois deste ponto parece que a gravidade está trabalhando a seu favor. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. E isso é algo que provavelmente vai te surpreender. A diferença não é apenas matemática, não é simplesmente que você tem mais dinheiro para investir ou que seus retornos são maiores. Em termos absolutos, a verdadeira mágica acontece no seu cérebro quando você não tem dinheiro guardado. Seu cérebro opera no que os psicólogos chamam de modo de sobrevivência. Cada decisão financeira é filtrada pelo medo e pela escassez. Você aceita a primeira oferta de emprego que aparece, mesmo que seja horrível, porque não pode se dar ao luxo de ser exigente. Você permanece em situações que odeia porque sair parece arriscado demais. Você diz sim a coisas que não quer fazer porque precisa do dinheiro. Isso não se trata apenas de ser prático ou responsável. Quando você está em modo de sobrevivência, seu cérebro literalmente não consegue pensar em crescimento e oportunidades. É como tentar planejar uma viagem de férias enquanto sua casa está pegando fogo. Sua capacidade mental está completamente consumida por ameaças imediatas e pela sobrevivência de curto prazo. Mas algo notável acontece quando você ultrapassa o limite de R$ 20 mil. De repente, seu cérebro tem espaço para pensar de forma diferente. Em vez de perguntar como vou sobreviver até o próximo pagamento, você começa a perguntar como posso fazer esse dinheiro crescer. Em vez de ser reativo a qualquer crise financeira que surgir, você se torna proativo em relação à construção de riqueza. Pesquisas da Vanguard mostram que ter apenas R$ 2 mil em economias de emergência aumenta seu bem-estar financeiro em 21%. R$ 2 mil. Isso é menos do que a maioria das pessoas gasta em uma viagem de férias ou em um laptop de luxo. Mas esse pequeno colchão cria uma enorme mudança psicológica, pois o tira do modo de sobrevivência pura. Quando você aumenta esse fundo de emergência para 3 a 6 meses de despesas de vida, que para a maioria das pessoas fica em torno de R$ 20 mil, você obtém um aumento adicional de 13% no bem-estar financeiro. Mas mais importante, você agora criou espaço suficiente para que seu cérebro comece a pensar em construção de riqueza em vez de apenas preservação de riqueza. É aqui que a matemática começa a ficar realmente empolgante. Vamos supor que você esteja economizando $1.000 todo mês e ganhando um retorno de 8% sobre seus investimentos.
Chegar aos seus primeiros R$ 20.000 leva cerca de 19 meses de economia e investimento consistentes. Isso representa 1 ano e meio de sacrifício disciplinado e gratificação adiada. Não é fácil. E, francamente, a maioria das pessoas desiste em algum momento do caminho. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. Seu segundo 20.000 real não leva mais 19 meses. Leva apenas cerca de 17 meses. Por quê? Porque agora você tem os primeiros 20.000 trabalhando junto com suas contribuições mensais, gerando seus próprios retornos. Pense nisso por um segundo. Você fez exatamente a mesma quantidade de trabalho, economizou a mesma quantia de dinheiro a cada mês, assumiu o mesmo nível de risco com seus investimentos, mas conseguiu reduzir 2 meses inteiros. O cronograma mudou apenas porque você tinha mais dinheiro trabalhando para você. Esse é o poder dos juros compostos começando a agir. Quando você estiver indo para o seu terceiro 20.000, o tempo diminui ainda mais. Seu dinheiro está fazendo uma parte crescente do trabalho pesado, enquanto você continua se esforçando da mesma forma. E quando você chega a números realmente grandes, a aceleração se torna quase cômica. Assim que você atinge 400.000 Hirokwawas em seu portfólio de investimentos, pode gerar seus próximos 20.000 em apenas 5 meses. A mesma quantia que levou quase 2 anos para você economizar inicialmente agora, acontece automaticamente por meio de seus investimentos. Aquele primeiro marco parece impossível, mas cada marco seguinte se torna progressivamente mais fácil. Agora você pode estar pensando que pessoas ricas têm acesso a um mundo de investimento secreto que as pessoas comuns não conseguem tocar. Como se houvesse fundos de hedge exclusivos ou oportunidades especiais que só se desbloqueiam quando você atinge certos níveis de riqueza. E embora haja alguma verdade nisso no extremo mais alto, não é isso que está impulsionando esse fenômeno de 20.000 takeaways. O verdadeiro segredo é muito mais simples e, honestamente, muito mais encorajador. É apenas matemática básica trabalhando a seu favor. Quando você investe R$ 1.000 e ele cresce 10%, em um ano você ganha R$ 110. Pegue essa mesma taxa de crescimento de 10% e aplique-a a R$ 10.000. E de repente você está olhando para um lucro de $1.000 do mesmo investimento. Mesmo período de tempo, mesmo nível de risco. É por isso que alcançar 20.000 parece um ponto de virada tão significativo. Até esse momento, os retornos do seu investimento parecem quase insignificantes, pois você está lidando com quantias menores. Um retorno de 10% sobre $2.000 é $200. Legal, mas não exatamente transformador. Mas um retorno de 10% sobre R$ 20.000 é R$ 2.000. Agora, estamos falando de dinheiro que realmente importa. Quando você tem 20.000 investidos rendendo 8% ao ano, isso significa que você recebe $1.600 na sua conta ao longo de um ano sem precisar fazer nada. Dinheiro que você não precisou ganhar com seu trabalho. Dinheiro que apareceu porque o seu dinheiro existente estava trabalhando a seu favor. A estratégia de investimento não é mais sofisticada do que a que alguém com $1.000 pode usar. Você pode comprar os mesmos fundos de índice, usar as mesmas corretoras, seguir os mesmos princípios básicos. A única diferença é a escala. E essa escala transforma pequenas vitórias percentuais em um progresso financeiro real. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe, e pode ser o ponto mais importante de todo este vídeo. Quando você economiza R$ 20.000, na verdade, você alcançou algo muito mais valioso do que apenas acumular dinheiro em uma conta bancária. Você reprogramou fundamentalmente seu cérebro e construiu o hábito financeiro mais importante que você pode desenvolver. E isso pode soar como uma bobagem de autoajuda, mas fique comigo, porque é aqui que as coisas ficam realmente práticas. Pense sobre o que realmente é necessário para economizar R$ 20.000. Se você está começando do zero, a menos que você esteja ganhando muito dinheiro ou morando de graça no porão dos seus pais, isso exige disciplina séria. Você precisa acompanhar para onde cada dólar está indo. Você tinha que dizer não a coisas que desejava para poder economizar dinheiro. Em vez disso, precisava resistir à tentação de gastar suas economias em qualquer objeto brilhante que chamasse sua atenção naquela semana. O mais importante era que você tinha que fazer tudo isso de forma consistente por meses ou até anos. E aqui está a parte mais importante. Você provou a si mesmo que pode controlar seu dinheiro em vez de deixar que ele controle você. Você se tornou o tipo de pessoa que consegue adiar a gratificação quando realmente importa. Isso não é apenas uma habilidade financeira, é uma habilidade para a vida. Essa mudança de identidade é enorme porque afeta cada decisão financeira que você tomar daqui para frente. Antes de você ter 20.000 guardados, comprar um café de $4 poderia exigir um esforço mental sobre se você poderia pagar por isso.
Depois de atingir os 20 mil, você não se preocupa mais com as pequenas coisas, porque sabe que tem suas prioridades em ordem. Você provou que pode fazer grandes sacrifícios quando necessário, mas há outra mudança psicológica que acontece nesse nível que a maioria das pessoas não comenta. Você começa a ver oportunidades em vez de apenas ameaças. Quando você vive de salário em salário, cada despesa inesperada parece um desastre. Seu carro precisa de consertos, seu laptop parou de funcionar, seu aluguel aumentou. Essas não são oportunidades, são emergências financeiras que desestabilizam todo o seu mês. Mas quando você tem 20 mil na conta, esses mesmos eventos se tornam pequenos inconvenientes. No pior dos casos, seu carro precisa de reparos, irritante mas não catastrófico. Seu laptop pifa. É hora de fazer um upgrade para algo melhor, seu aluguel aumenta. Talvez seja a hora de finalmente procurar um lugar melhor ou negociar seu salário. Melhor ainda, você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas das quais você não conseguia aproveitar. Antes que seu amigo mencione que está começando um negócio e procurando investidores. Antes você pensaria que isso é interessante e seguiria em frente. Agora você pode realmente considerar se vale a pena investir 5 mil reais nisso. Surge uma oferta imperdível em um imóvel para aluguel que precisa de alguns reparos. Antes você teria passado por isso no Zillow e talvez se sentido um pouco invejoso. Agora você pode calcular os números e ver se faz sentido como um investimento. Seu chefe menciona que há uma conferência em outra cidade que poderia ser ótima para sua carreira, mas a empresa não vai pagar por isso. Antes você teria dado desculpas sobre por que não pode se dar ao luxo de ir. Agora você pode avaliar o potencial retorno sobre o investimento. É isso que pessoas ricas querem dizer quando afirmam que dinheiro atrai dinheiro. Não é uma conspiração cósmica onde o universo recompensa pessoas que já têm dinheiro. Ter dinheiro te dá opções, e opções criam mais oportunidades de ganhar dinheiro. Aqui está algo mais que acontece em torno da marca de 20 mil por reais que fará você questionar tudo o que pensou saber sobre orçamento. Você começa a se importar menos com pequenas despesas e mais com as grandes. Eu sei que isso soa estranho, mas ouça-me. Quando você está sem dinheiro, você fica obcecado por cada compra. Devo comprar o cereal da marca famosa ou a versão genérica? Vale a pena gastar 3 talais em café quando eu poderia fazer em casa? Devo escolher a gasolina premium ou a comum? Essas decisões consomem energia mental porque cada dólar parece precioso. Mas quando você tem uma base financeira sólida, percebe que essas microdecisões são em grande parte irrelevantes. A diferença entre gastar 3 soles em café e fazê-lo em casa é talvez 1.000 reais por ano. Se você realmente exagerar, isso não é pouco, mas também não vai definir seu futuro financeiro. O que importa são as grandes decisões. Onde você mora, o que você dirige, quanto você economiza, onde você investe. Essas escolhas podem impactar seu patrimônio líquido em dezenas de milhares de dólares ao longo do tempo. Portanto, em vez de se preocupar se deve comprar as bananas orgânicas, você concentra sua energia em otimizar seus custos de moradia, maximizar sua renda e garantir que sua estratégia de investimento seja sólida. Essa mudança de foco é incrivelmente libertadora, pois libera espaço mental para as decisões que realmente importam. Você para de se preocupar com pequenas coisas e começa a pensar estrategicamente sobre a construção de riqueza. Agora, vamos falar sobre o que acontece com sua carreira uma vez que você atinge esse marco, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Ter 20 mil economizados não apenas muda sua relação com o dinheiro, muda sua relação com o trabalho. Quando você vive de salário em salário, está essencialmente preso ao emprego que tem no momento. Seu chefe pode ser terrível, seus colegas de trabalho podem ser tóxicos, o trabalho pode ser entediante. Mas você não pode sair porque precisa daquele próximo pagamento para sobreviver. Isso te coloca em uma posição de negociação incrivelmente fraca. Você não pode pedir um aumento porque tem medo de que eles possam te demitir. Você não pode resistir a demandas irrazoáveis porque precisa do emprego mais do que eles precisam de você. Você não pode explorar outras oportunidades porque tirar um tempo para entrevistas parece arriscado demais. Você está preso e todos sabem disso. Mas 20 mil reais muda toda a dinâmica. De repente, você tem o que eu chamo de dinheiro para se afastar. Você poderia sair amanhã e sobreviver por meses enquanto procura algo melhor. Isso não significa que você deve ser imprudente ou queimar ponte desnecessariamente, mas significa que você está negociando a partir de uma posição de força, em vez de desespero. Essa mudança psicológica afeta tudo sobre como você aborda sua carreira.
Você começa a pedir o aumento que merece porque o pior que podem dizer é não, e você ficará bem de qualquer forma. Você se opõe a pedidos irrazoáveis porque não tem medo das consequências. Você explora novas oportunidades porque pode se dar ao luxo de correr alguns riscos. Aqui está o que é realmente louco. Muitas vezes você nem precisa usar o seu dinheiro de saída, apenas tê-lo muda toda a sua postura no trabalho. Você se torna mais confiante, mais assertivo, mais disposto a enfrentar projetos desafiadores. E adivinha o que acontece quando você se apresenta de forma diferente? As pessoas notam. Dá. De repente você começa a receber melhores tarefas, mais reconhecimento e sim, mais dinheiro. É como ter um superpoder secreto que você espera nunca precisar usar. Mas saber que isso existe muda tudo sobre como você age. E a melhor parte é que quanto mais confiante e bem-sucedido você se torna no trabalho, mais rápido você acumula riqueza, o que lhe dá ainda mais opções e confiança. É um ciclo de feedback positivo que se acelera com o tempo. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. E eu vejo isso o tempo todo. Elas atingem 20 mil reais, sentem aquela mudança psicológica e em seguida, imediatamente gastam tudo em algo bobo. Talvez decidam que merecem um carro novo, já que foram tão disciplinadas. Ou eles fazem uma viagem cara porque acham que merecem, ou usam isso como entrada para uma casa que na verdade não conseguem pagar. Não faça isso. Aquele 20 mil reais não é uma recompensa por um bom comportamento. É a base de todo o seu futuro financeiro. É a semente que cresce em riqueza geracional, se você tiver paciência o suficiente para deixá-la se multiplicar. E isso provavelmente fará você rir ou chorar, dependendo da sua situação atual. A pessoa média gasta mais dinheiro em seu carro ao longo da vida do que seria necessário para alcançar a completa independência financeira. Pense nisso por um segundo. Entre pagamentos de carro, seguro, manutenção e gasolina, a maioria das pessoas gasta de 600 a 800 dólares todos os meses com transporte ao longo de um período de 40 anos. Isso facilmente soma 400 mil dólares ou mais apenas para ir do ponto A ao ponto B. Enquanto isso, elas reclamam que não conseguem economizar para a aposentadoria. É como ver alguém gastar uma fortuna em uma assinatura de academia que nunca usa, enquanto reclama que não pode pagar por comida saudável. Aqui está o que torna isso ainda mais ridículo. No momento em que você sai da concessionária com um carro novo, ele perde cerca de 20% do seu valor. Portanto, você não está apenas gastando dinheiro, está ativamente destruindo riqueza. Compare isso a investir a mesma quantia em um portfólio diversificado. Em vez de ver seu dinheiro evaporar, você está vendo-o multiplicar. Mas eu entendo. Assim como os carros, são compras emocionais. Você quer algo confiável, algo que tenha uma boa aparência, algo que te faça sentir bem-sucedido. E não há nada de errado com isso desde que você entenda o que está abrindo mão. O pagamento do carro pode fazer você se sentir rico, mas na verdade está te mantendo pobre. É aqui que ter 20 mil economizados muda completamente sua perspectiva sobre compras importantes. Em vez de pensar, posso arcar com o pagamento mensal, você começa a pensar, quanto isso realmente me custa em termos de oportunidade? Aquela carro de 30 mil reais não é apenas 30 mil reais. São 30 mil dólares que poderiam ter crescido para mais de 200 mil na sua conta de investimentos ao longo de 20 anos. De repente, dirigir um carro usado confiável não parece mais um sacrifício. Parece uma escolha estratégica que está financiando sua liberdade futura. E aqui está a bela ironia. A pessoa dirigindo o carro novo e chamativo provavelmente está estressada com dinheiro, enquanto a pessoa dirigindo o Honda mais antigo está silenciosamente construindo riqueza e dormindo melhor à noite. Essa mudança de mentalidade se estende a cada grande decisão financeira que você toma. Habitação, educação, férias, hobbies. Tudo é filtrado pela lente do custo de oportunidade. Não de uma maneira obsessiva que rouba toda a alegria da vida, mas de uma forma estratégica que garante que você esteja fazendo escolhas intencionais sobre para onde seu dinheiro vai. E deixe-me te dizer algo que pode te surpreender. Uma vez que você começa a pensar dessa forma, muitas vezes percebe que na verdade não quer metade das coisas que achava que queria. Aquele apartamento maior, o espaço extra seria bom, mas vale a pena adiar sua independência financeira por 5 anos? Aquele hobby caro, bem, é divertido, mas provavelmente há maneiras mais baratas de obter a mesma satisfação. Isso não se trata de se tornar um avarento que nunca desfruta de nada. Trata-se de ser intencional com seu dinheiro, em vez de deixá-lo escorregar em coisas que na verdade não importam para você. Quando você tem metas financeiras claras e entende o poder dos juros compostos, fica muito mais fácil distinguir entre o que você quer e o que você realmente deseja.
Olha, 20 mil reais não vai te deixar rico da noite para o dia, mas vai mudar fundamentalmente a forma como você pensa sobre dinheiro e oportunidades. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre reagir à vida e planejá-la. Comece a construir essa base hoje, porque seu eu futuro conta com a decisão que você tomar agora. Confia em mim, eles vão te agradecer por isso.